Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre as cores da aura, um assunto para lá de interessante quando o assunto é autoconhecimento. A aura carrega amplas e importantes informações de uma pessoa. Afinal, ela é a emanação do nosso ser integral, do nosso corpo sutis, dos chakras e etc., como nós vimos na aula anterior. As cores da nossa aura podem nos revelar aqueles potenciais inconscientes, ou seja, que nós nem sabemos que temos. Podem nos ajudar na direção de alguma atividade profissional, por exemplo, porque nos mostram também nossos talentos, habilidades e tendências. Se nossa busca é por um propósito de vida, uma análise das cores da aura pode nos sugerir em que campo o nosso propósito pode estar. E trazer à tona todas essas descobertas potencializa a nossa expansão da consciência ou desenvolvimento pessoal, porque podemos identificar também questões que precisamos resolver. Então, antes de falar das cores da aura propriamente ditas, vamos ver que tipo de informações as cores da aura podem nos transmitir. Isso é essencial na hora de interpretar o significado das cores que nós identificarmos. Não pule essa parte. Vamos lá. Bem, como eu acabei de te falar, as cores da aura podem nos mostrar questões muito relevantes para o nosso autoconhecimento, crescimento e até mesmo para tomar decisões baseadas na nossa essência, na nossa verdadeira personalidade. Mas as cores da aura também refletem questões mais corriqueiras, como as nossas mudanças de humor, por exemplo. Assim como a nossa expressão facial muda segundo o que nós sentimos, a aura também se comporta da mesma forma. É por isso que quando estamos cheios de alegria, o rosa predomina na nossa aura, e quando ficamos furiosos, é o vermelho a cor predominante. Mas essa alegria ou essa fúria não marcam a nossa personalidade, só refletem emoções do momento, passageiras, e não é importante interpretá-las se queremos fazer um trabalho de autoconhecimento, não é mesmo? A cor da nossa aura também sofre mudanças de acordo com a etapa em que nós estamos vivendo. Então, antes de falar das cores em si, vamos entender dois conceitos importantes: cor de base ou cor secundária ou cor de ciclo. Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que significa cor de base. A cor de base traz informações sobre a nossa personalidade essencial, né? Sobre nossas características intrínsecas. A cor de base da aura de uma pessoa quase nunca muda ao longo da vida. Pode haver mudança nos aspectos qualitativos e quantitativos durante o processo de expansão da consciência ao longo da vida. Quanto mais nós expandimos a nossa consciência, melhores serão os aspectos da nossa aura. E o que seriam esses aspectos? Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma cor de base verde na aura, mas é um verde saturado, encardido, com manchas escuras. O que é isso? Que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa pode possuir um enorme potencial de cura por causa da cor verde, mas ela não está usando esse potencial de modo funcional, de forma madura. Ela pode se comportar de forma egoísta, por exemplo. Porém, ao longo da vida dela, ela vai crescendo e expandindo a consciência. E o que acontece? Esse verde começa a ficar mais brilhante e sem manchas. E o que significa? Significa que agora sim, ela está se apoderando das habilidades, talentos e características funcionais de uma aura com uma cor de base verde, que são a empatia, as faculdades curativas e as sensibilidades, entre outras características maravilhosas. Então, como eu disse, a cor de base traz informações sobre a personalidade essencial da pessoa. E seus aspectos nos contam se ela já tem consciência ou não do potencial da sua cor de base e como ela está utilizando isso. Já a cor secundária não é fixa, mas é relativamente duradoura. A cor secundária nos dá informações a respeito de uma etapa relevante na vida de uma pessoa.
Uma etapa de luto, por exemplo, pode refletir uma cor secundária cinza na aura, assim como uma cor secundária violeta pode indicar que a pessoa está passando por uma fase de introspecção e autoconhecimento. Resumindo, a cor de base tem a ver com a personalidade, com a essência da pessoa. A cor secundária tem a ver com uma fase mais ou menos duradoura, certo? Outra coisa que pode acontecer é que uma pessoa tenha carência ou excesso de alguma cor na aura. Isso porque deveríamos ter todas as cores na nossa aura. Então, tanto ter excesso quanto carência de uma cor na nossa aura é algo nocivo. Um excesso de laranja, por exemplo, sugere uma hiperatividade, entre outras características, e a falta de amarelo poderia indicar um cansaço mental. Outra informação que podemos identificar através da cor da aura é o propósito de alma de uma pessoa. Bem, não o propósito em si, mas é possível identificar informações relacionadas com esse propósito. Então, vamos recapitular o que eu recomendo examinar na hora de identificar as cores da nossa aura, ou, se somos terapeuta, da aura dos nossos consulentes. Então, a cor de base e a secundária é o que devemos analisar, o excesso e a falta de alguma cor, a expressão funcional ou disfuncional de cada cor. Então, você pode perguntar se você está analisando a própria aura, a cor da própria aura. Qual é a cor de base da minha aura? Após obter a resposta, você pergunta: estou expressando a cor de base da minha aura de modo funcional ou disfuncional? E aí você pergunta: qual é a cor secundária da minha aura? A expressão da cor secundária da minha aura é funcional ou disfuncional? Depois você pode perguntar com respeito à quantidade: tem excesso de alguma cor da minha aura? Qual? Tem carência de alguma cor na minha aura? Qual? No material para baixar, além do manual das cores da aura, você vai encontrar um biômetro e as perguntas para fazer suas análises. Não fique preocupado com isso, tá certo? Bem, feita essa introdução super importante, agora estamos preparados para ver o significado das cores da aura. Então, até lá!